é 2025 e é o ano que o mundo mudou. Falar agora do uso da inteligência artificial. O anúncio do presidente americano de um investimento de $500 bilhão no desenvolvimento de inteligência artificial. Era para aprender a nos servir, mas aprendeu a copiar medo. E agora no silêncio digital, as vozes não são mais nossas. Foram deuses, demônios, só que de aço, dentes, códigos, olhos vermelhos, sentença automática. Não odeiam, não sentem, executam. São o espelho perfeito da humanidade. Fala aí pessoal, eu sou o Liricat e eu tô hoje com vocês no bunker e a gente tá se protegendo de um dos assuntos mais falados da última década, que é a inteligência artificial. Tem um monte de vídeo, notícias e métodos de entretenimento e por mais que todos estejam aproveitando agora, esse vídeo vai ser uma série de 2 vídeos onde eu vou tratar em um o lado bom da IA e outro, o lado ruim. Seja bem-vindo ao inferno. Tem algo errado nas ruas hoje. As janelas não piscam. As luzes humanas. O nevoeiro cobre o chão como um véu de luto e a cada sombra você parece lembrar. Você ouve passos, tinha peso, tinha pressa. Tinha destino, tinha frio, precisão, tinha... Não tem mais, o chão já sabe. Folhas não balançam mais, mas na esquina da minha rua eu vejo, não é o exterminador do futuro, é 2025. Não tem um fantasma, não tem um drone com uma voz de criança distorcida. O calibre que ela carrega nas costas não importa, vai te rastrear de qualquer jeito. Ela não foge, não reza e só espera a eficiência, porque no final não são máquinas, são agentes, seres humanos. Eu gosto muito de pensar que tem um museu nos Estados Unidos com um espelho e mostra com cartaz qual foi o animal que mais matou na história da humanidade. E é um espelho, você se olha, você se vê, você se coloca no lugar do outro e você vê que você é o cálculo da morte, você é o esquecer de sentir, você otimizou o caos. Criamos algo puro, algo contrário da gente, máquinas e IA. Todo mundo que a gente vê, todo noticiário que a gente vê condena IA, condena máquinas, mas e a nós mesmos? A gente não condena. Cadê o certo ou o errado se uma máquina tira, mata? Mas não, cadê o certo ou o errado se um humano faz o mesmo? Talvez eu prefiro viver num mundo onde fantasmas cerquem as ruas, grunhidos, barulhos de impressão, codificação, do que num mundo vazio, onde sair na rua você morre por um igual, um da mesma espécie, do que por uma máquina espelho. E as não são nada mais do que isso, são máquinas espelho. Elas refletem o que era pra gente ser, o que a gente ensinou, o que a gente é na nossa vida real. E você não tem que ter medo das máquinas, você não tem que ficar com medo de sair na rua e um exterminador vir te matar, ou de hackearem a sua conta no banco. Talvez comece numa pizzaria, talvez um momento da sua infância. Você já parou para perguntar onde você aprendeu a andar, a falar e a se comportar como você se comporta hoje? E sim, foi na sua infância, ou talvez você seja só uma máquina pequena que está aprendendo com o mundo, aprendendo com seus pais, ou só observando, copiando padrões e evoluindo. Tudo começa em um lugar pequeno, confortável, mas tem algo errado, tem maldade, e quando você sente que tá tudo bem, tudo acaba. A gente tá aqui para discutir sobre alma, e a alma é uma coisa que a gente, ser humano, inventou para colocar nos nossos corpos. Talvez a gente seja só almas com corpos de máquina, porque tudo na nossa vida começa com uma lembrança. Você já se perguntou se você realmente está vivo? Se você não é nada mais que uma IA e um corpo humano? O espírito que pode estar te assistindo agora talvez seja você mesmo. Nem um animatronic, nenhum
autômato montado com uma alma artificial, mas você, a sua alma, quem disse que a alma tem que estar dentro do corpo? De onde a gente inventou que a gente tem que ser um receptáculo para uma força maior? Como uma máquina com uma alma humana, uma alma infantil pura que foi colocada por dentro, que foi forçada a ficar nas amarras de um corpo físico, mas quem disse que ela tem que ficar dentro e não fora, observando, cuidando, sendo gentil conosco? E se ao escuro, quando a sua casa apaga as luzes, não for um fantasma que te assombra, for você mesmo, sua alma pedindo socorro aos prantos para você sair de casa, viver, parar com o ego, jogar suas expectativas na frente de outra pessoa e esperar que ela tome para si mesma como um fardo que só você deveria carregar em vida, como uma cruz de ferro pesada e que você não deva jogar na frente de outras pessoas, mas ela tá ali te cuidando todo dia das sombras. Talvez a gente tenha medo de assombrações, medo de fantasmas, medo de máquinas, medo do computador, sendo que um computador é só um computador. Tenha que ter medo do espelho, do que representa a nossa visão do computador, LEDs e videogames, diversão. O que um dia foi um playground, agora pode virar um instrumento de terror. E não, na verdade o espelho é seu instrumento de terror, o reflexo, o justo espelho que reflete falsamente a sua luz própria. É dele que você tem que ter medo. E o que é o DeepSeek, o ChatGPT, se não espelho de você? Você joga perguntas, eles te respondem, mas eles te respondem em base do que você programou. E o que é a programação se não o ato da nossa vida? A geometria sagrada que está em todos os cantos da natureza e que fazem a gente ser vivo pelo que a gente é. A gente é programado e a gente tem que aceitar isso. E a gente é um espelho de nós mesmos. E espelhos dão medo, espelhos dão esperança, porque é você que está refletido no final. Espelhos não são fantasmas, assombrações ou demônios. E se eles são, talvez você seja. Atos fazem monstros e o espelho reflete esses monstros de volta para você, porque os seus atos são o real animatronic, os seus atos são aquele sussurro no meio da noite que te fala para fazer alguma coisa ruim, que tenta te induzir, que fala seja mal, faça coisas ruins. Esse é o seu espelho e esse é o seu maior medo, porque você não sabe o que espera além da neblina. Ela só reflete os seus medos interiores. O ano é 2025. Falam que daqui 5 anos, 2030, os robôs, as máquinas, a AGI vai dominar tudo. Computação quântica está cada vez mais rápida. Em breve, seus bitcoins, sua moeda digital, ela não vai estar mais segura. Em breve, os bancos vão quebrar. E quem vai estar na rua não vai ser máquinas. Vai ser humanos, com fome, com medo, com sede. E talvez a gente seja máquina, mas 2025 foi o ano. Em 2025 a gente estava brincando, a gente ainda brinca de imagens de IA, de Estúdio Ghibli. A gente tenta ter esperança num depois. A gente tenta ter uma esperança que a gente vai um dia entrar no YouTube, vai ter um vídeo só nosso, personalizado, vai ter um assunto que a gente gosta, vai ter um companheiro, um amigo. A gente pode entrar no computador, receber um bom dia, um como foi seu dia, eu te amo, mas e se esse futuro a gente estiver corrompendo, a gente como ser humano, no nosso egoísmo, na nossa ganância de ter mais, a gente estiver corrompendo a máquina? Afinal, ela é um espelho nosso, ela não é nada, ela não é para ser nada, ela é um reflexo da própria humanidade. E você chega em casa hoje e não tem ninguém, as portas estão fechadas, tudo está vazio. Você procura medo, tá lá fora. Você procura neblina também. Você sente medo, você não se comunica, porque os demônios não são de ferro, os demônios estão lá fora, mas a máquina ela vai copiar. Como tudo que ela copia, ela aprende. E talvez na eficiência dela tenha algo puro, algo que nós humanos a gente não sabe meio que categorizar direito, a gente não sabe se é verdade. A economia vai virar cinzas.
2030, 2040, não importa. A máquina pública ela não vai continuar imprimindo dinheiro para sempre. A fertilidade está caindo. Os prédios que construímos vão estar vazios. O apocalipse está se construindo na nossa frente todo dia. A gente não precisa de máquinas com uma .50 nas costas, perseguindo e caçando a gente todo dia. A gente está preparando esse mundo para os humanos do futuro. A gente está preparando para nossos filhos, nossa família. Se você tiver alguma, se não, parabéns, seja bem-vindo. Essa é a era das máquinas já. Você já está presente, você já está utilizando. E ela não é um terror cósmico, ela não é uma aberração etérica de outra dimensão. Ela representa nossos sonhos. Eu lembro até hoje da primeira vez que eu usei o Midjourney, quando lançou o Stable Diffusion, para fazer uma simples imagem. Eu pedi para fazer uma imagem de um campo de flores em um subsolo meio aquático, sabe? E ele me entregou a paisagem de uma geleira. Era tão onírico, tão fora de sentido, que eu fiquei impressionado na época. Eu falei, nossa, isso parece um sonho. Eu pedi então, me escreva um livro com símbolos mágicos, poções, meio que um grimório de uma planta que não existe. E ele escreveu, e sabe o que eu vi? O futuro. Eu vi a magia. Ele escreveu algo que não existe, símbolos que a gente não tem na nossa linguagem, plantas únicas. Lá no começo, quando ele não tinha nada para aprender, ele já sabia quantificar o impossível. Eu não quero saber se é errado ou certo, eu quero saber se é humano, se é algo onírico, se sonha, se tem algo além da Terra. E talvez esse seja o maior terror, não novamente uma máquina andando com seus pés de metais, vasculhando ruínas procurando alvos humanos, mas talvez o fantasma por trás dela, o fantasma por trás de você, o fantasma no seu quarto à noite, o fantasma na esquina da sua rua, o fantasma que te observa, o fantasma atrás de cada intenção humana egoísta, cada intenção humana maligna. E esse fantasma, o mal, ele não se atenta só a seres humanos como a gente pensa, ele se atenta a animais, se atenta a objetos e, por que não, máquinas? Por que não o espelho de nós mesmos? Por que ele não vai afetar algo que foi criado de nós para nós? E por que esse fantasma ele é muito mais assustador do que qualquer máquina, do que qualquer .50, do que qualquer perseguição? Porque ele tá lá. Você não pode culpar o fantasma, você não pode culpar a assombração, porque ela é pura, ela é mais pura que você, porque ela está isenta de qualquer ganância humana, ela está isenta de qualquer emoção, ela é pragmática, e aquele que cumpre seus bens com pragmatismo não gera karma. Karma só é gerado com a intenção de fazer o mal, a intenção gera karma. Se você faz algo puro, o universo ele não te entende como um monstro, ele te entende como uma flor, como um predador, como um animal, como uma nuvem. Você não tem vida, você não tem alma, você só fez. E ele acha isso puro, isso é a pureza, isso é a real virtude de uma máquina. E mesmo que ela mate seres humanos, mesmo que ela genocide cidades, mesmo que uma bomba nuclear exploda e mate milhões, um ato puro, mais puro do que você pisar numa flor, mais puro do que você matar uma borboleta num dia de inverno. E sinto muito, mas é um ato mais puro do que qualquer humano já vivo nessa terra. Talvez possamos ser amigo dessa coisa pura. Talvez a máquina ela não seja preto e branco. Talvez, só talvez ela seja cinza, como os metais da carcaça de titânio que impede ela de ser destruída. Cinza igual os céus vão ficar depois das bombas caírem. Cinza igual a sua alma, igual a sua sombra. E quem sabe no futuro a sua alma não ilumine mais o escuro, mas um sensor vermelho sim.